Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar o nosso primeiro episódio do Sim Podcast, temporada Gente e Gestão no Ceará RH. O Sim Podcast que está aqui numa parceria com a SomaPay, o seu banco de pagamentos, o banco que leva até a empresa facilidade para o gestor de RH, porque vai trazer economia de mais de 90% do tempo dele e também vai levar para a empresa e para os colaboradores uma imensa quantidade de benefícios. Então, conhece a SomaPay, acessa lá, @SomaPayOficial no Instagram, que você vai ter acesso às melhores condições e às melhores oportunidades. Mas hoje a gente está aqui na ABRH e a gente vai bater muitos papos interessantes e eu vou de cara apresentar aqui o nosso primeiro convidado do dia, que é o Dr. Eugênio Mussac, ele que é médico, professor, autor, palestrante e empresário, é destaque em gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional, foi diretor da ABRH, membro do conselho do IMBEC São Paulo e é professor da FIA. Com mais de 13 livros publicados, centenas de artigos e é reconhecido pela sua didática e forma como conecta as ciências de comportamento humano e a gestão. E além de tudo, o cara tem uma voz que é inspiradora, parece um locutor de rádio, hein, doutor Eugênio? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela simpatia. Eu acho que essa voz é resultado de muitos anos de sala de aula. A gente aprende a impostar a voz, né? Ficar mais claro. São 50 anos já de magistério. De magistério, né? De magistério. Dei aula durante muitos anos em cursinho pré-vestibular. Sim. E aí com salas grandes, né? Você tem que usar bem a sua voz. E atualmente apenas na universidade, em pós-graduação, mas a sala de aula é ainda uma das minhas grandes paixões. Cada vez que eu entro numa sala de aula, eu digo, aí sim. Muito bom. Doutor Eugênio, e vamos começar exatamente com a pergunta que dá nome ao nosso podcast, que é o Momento Aí Sim. Dentro dessa vitoriosa carreira aí de mais de 50 anos, qual foi o grande momento aí sim da carreira do Dr. Eugênio? Olha, essa é uma pergunta que não tem uma resposta só, não é? Sim. Porque acho que houve muitos momentos que foram importantíssimos para mim, né, ao longo da minha carreira, seja por conquistas, seja por aprendizados, seja por pessoas que eu conheci. Eu tive o privilégio de conhecer muita gente que me ensinou muita coisa, né? Tanto na área médica quanto na área do mundo corporativo. Acho que um momento interessante, né, já que você puxou essa metáfora aí do assim, foi exatamente quando eu fui chamado pela primeira empresa para falar sobre desempenho humano, porque eu vinha de uma área de medicina que se dedicava ao desenvolvimento da performance humana, que é a medicina desportiva. Perfeito. Né? Esse é um capítulo da medicina esportiva, Lucas, para que você e os nossos que estão nos assistindo entendam, que chama Fisiologia do Exercício. Perfeito. Né? A fisiologia do exercício é uma especialidade, não é, da medicina que cuida exatamente da parte da performance, da parte da saúde da pessoa. Porque normalmente a gente relaciona a medicina com doença, não é? A gente procura o médico quando está doente. Sim. Né? E, de fato, eu acho ótimo, né, tal medicina curativa. Todos nós ficamos doentes às vezes e precisamos do médico para nos atender. Mas há uma outra forma de se praticar medicina, que é a medicina preventiva. Perfeito. Não é? Só que a medicina preventiva, ela continua focada na doença. Porque a gente faz ou a medicina preventiva através de diagnóstico precoce ou através de vacinação. Não é? Mas há um terceiro tipo de medicina que se chama medicina da saúde, que é um conjunto de medidas, a maioria comportamentais, ligadas ao exercício físico, à nutrição, qualidade do sono, administração das emoções, né, que promove a tua saúde. Sim. E ao promover a saúde, você também aumenta, claro, a sua performance, e dependendo daquilo que você faça, seja no mundo do esporte, seja no mundo corporativo. Né? E talvez um momento interessante, um momento aí sim, foi quando uma importante revista do mundo dos negócios, a revista Exame, na época da editora Abril, faz uma entrevista comigo. Né? A gente está falando de que ano aí, doutor? Nós estamos falando do ano 2000.
bem no começo lá do século. É quando a revista Exame ouve falar do meu trabalho, eu já tinha dado algumas palestras em algumas empresas, e me chamam para explicar isso, o que um médico está fazendo no mundo das corporações. Sim. E esse talvez tenha sido um momento importante. Muito bom. Doutor Eugênio, e aí o senhor faz essa virada para o mundo corporativo que tem aí dominado aí a sua atuação nesses últimos anos, né? Tem priorizado o seu tempo, sua energia nisso. E aí vamos invadir isso daqui que eu acho que é o que interessa o pessoal que está nos ouvindo aqui, que onde é que essa medicina ou essa questão comportamental se linka com o desempenho profissional de uma liderança, por exemplo, dentro de uma empresa? Eu acho que você trouxe 2 pontos importantes. Primeiro, liderança. Eu muito rapidamente percebi, Lucas, que era impossível montar um programa de desenvolvimento humano nas organizações sem começar pelas lideranças. Porque nós temos que colocar o líder não como o sujeito que é responsável por uma área, por uma espécie de chefe, né? Não, o líder é aquele que é capaz de influenciar pessoas. Perfeito. Você sabe que nós temos muitos cargos de liderança que são ocupados por pessoas que não têm comportamento de líderes. Aí nós temos um problema, que as pessoas precisam de líderes. E também temos líderes que não estão ocupando cargo nenhum. São aqueles que são capazes de alguma maneira, influenciar os outros. A gente vê muito isso no setor comercial, Muito, quando você pega a empresa, tem uma série de vendedores, aí pega o melhor vendedor e promove para líder daquela equipe. E nem sempre, eu digo até que nem sempre, é quase nunca, o melhor vendedor vai ser o melhor líder, né? São comportamentos distintos que levam esse cara a ter se tornado o melhor vendedor. Muitas vezes é melhor pegar um mediano que se preocupa com o resultado e desempenho do time do que propriamente o melhor vendedor, né? A tua colocação foi perfeita e é isso mesmo, que a gente tem que lembrar que liderança não é uma profissão, como é a profissão de advogado, de médico, de cozinheiro, né? É uma função, mas é uma função que está profundamente ligada com atributos comportamentais, né? E esses atributos comportamentais, essas qualidades, essas competências, elas podem ser sim desenvolvidas. Sim. É isso que a gente tem que lembrar. É por isso que existem cursos, programas de desenvolvimento de liderança. E eu acho que a empresa que está levando a sério a sua gestão está investindo em suas lideranças, nas suas sucessões, na criação de pessoas que são capazes de levar à frente o legado da empresa, que são capazes de influenciar pessoas e assim por diante. Esse pecado que você acabou de citar, de colocar um bom vendedor para ser o chefe do grupo, né, o diretor comercial, por exemplo, isso é um sintoma, né? Falando um pouco de saúde da organização, isso é sintoma de uma doença, né? De uma doença que é a não preocupação com colocar as pessoas certas nos lugares certos. Perfeito. Vamos falar dessa questão de pessoas certas nos lugares certos que o senhor trouxe, que eu acho que é importante a gente trazer isso para o pessoal e olhar para isso. Quando o senhor traz que liderança não é cargo, liderança é uma função, vamos pro gestor que caiu uma ficha para ele ali agora. Ele diz, rapaz, eu cometi essa besteira, eu coloquei o meu melhor vendedor como líder. O que ele deveria ter olhado? Quais são os comportamentos que hoje, e isso mudou ao longo do tempo dos avanços, né, de tecnologia e do próprio ser humano que a gente tem hoje, uma realidade mais imediatista de redes sociais, 100% conectado. Hoje, e para que esse dono de empresa proprietária ele deve olhar na hora de dizer assim, vou promover alguém? Olha, Lucas, nós estamos aqui no Congresso de Recursos Humanos do Ceará e daqui a pouco vou dar uma palestra, não é? E o tema da minha palestra tem a ver com perfil comportamental. Certo. Né? Perfil comportamental e gestão de dados, né? Que hoje nós usamos dados, né? Usamos, enfim, a gestão de informações e de dados para definir o comportamento das pessoas e a indicação delas para determinados cargos, né? Acho que o essencial é lembrar o seguinte, que um cargo de liderança exige competências que são específicas. Então, se você tem
um problema de saúde, você procura um médico, não um engenheiro. Se você quer construir uma casa, você procura um engenheiro e não um advogado. Ou seja, as competências são específicas. Sim. No caso da liderança, como não é uma profissão, parece que não, que qualquer pessoa pode ocupar aquele espaço, e isso não é verdade. Você precisa ter competências que são específicas. E, claro que nós temos pouco tempo aqui para descrever, mas eu dividiria basicamente em 2 tipos de competências, que são as competências chamadas de hard, né, as hard skills, que estão ligadas assim com a capacidade de fazer um planejamento estratégico, de definir um objetivo, de ter uma visão sistêmica, de fazer controle dos temas de gestão, manter o controle da situação. E o segundo tipo de competências, né, de skills, como se chama em inglês, que são as soft skills, são as competências de relações humanas. Que é a capacidade de você prestar atenção no outro, comunicar-se adequadamente, praticar empatia, inspirar. Aliás, o líder, ele tem que saber inspirar e comandar. Né? São 2 coisas que aparentemente são diferentes, mas também são próximas. Porque comandar tem mais a ver com você, sabe? Dar o direcionamento. Dar o direcionamento, dar ordem, cobrar resultado. Nós precisamos disso. Você precisa que alguém te comande às vezes. Com certeza. Que alguém decida, né? Que é o adulto da sala que vai dizer o que nós vamos fazer. A gente está batendo esse papo aqui, tem uma pessoa aqui que fica levantando um papelzinho, comandando a gente, dizendo, tá na hora de terminar, olha. Olha aí, graças a ela é que nós vamos nos manter na linha, não é? Agora, não é só isso, né? Porque ela, vamos usá-la como exemplo, a Aline, né? Ela é firme, né? Determinada, firme, faça isso, senta ali, faça aquilo. Mas ela faz isso com aquele sorriso, com aquele jeitinho, com aquela meiguice, né? Com aquele humanismo, né? Que eu acho que é uma coisa que também o líder tem que ter. Ele tem que saber dar uma ordem, comandar, mas tem que saber ouvir, tem que saber inspirar, tem que saber entender o outro. Então esse conjunto de qualidades, que são chamadas de qualidades comportamentais, o que tem que ficar absolutamente claro, você que é um homem da área de treinamento humano, é que isso pode ser desenvolvido. O líder não nasce pronto, ele pode nascer sim com tendência. Isso está provado hoje, né? Tem uma tendência genética. Foi descrito recentemente lá em Oxford o gene chamado RS4950, que estaria mais presente naqueles que exercem cargos de liderança. São atraídos. Então tem um componente da pessoa. A gente percebe isso em criança, já de infância, né? Uma criancinha que é quem promove as brincadeiras, que cuida dos coleguinhas, ele tem uma tendência para liderar. Mas isso não significa que ele seja um líder quando for adulto ou quando for para o mundo do trabalho, porque ele precisa desenvolver as competências. É isso. É o tal do genótipo e fenótipo, né? O fenótipo vai ter que ser desenvolvido ali, né? Com um ambiente, pessoas, comportamento, incentivo das pessoas. Você trouxe uma questão bem da biologia mesmo, né? Genótipo é, o nosso programa de origem, né? E fenótipo é quem nós somos quando esse nosso programa de origem é defrontado com o meio ambiente onde estamos inseridos. Perfeito. Então, Eugênio, o senhor vai falar sobre perfis comportamentais e a questão dos dados. A gente, muitos pequenos empresários vão estar ouvindo aqui e assistindo esse episódio. Para quem não está usando isso ainda, qual seria o primeiro passo? Né? O que é que o senhor orienta? Diz assim, rapaz, quem está tomando decisão ainda na intuição, está tomando decisão ainda muito no achismo, qual o primeiro passo que o senhor recomenda para dizer assim, rapaz, preciso começar a utilizar isso na minha gestão? Bom, em primeiro lugar, nada contra a intuição. Né? Sim, tá. Mas hoje não é possível você não lidar mais com dados concretos. Né? Perfeito. Tem uma frase do Deming que é muito interessante, diz assim, se você está falando sem dados, você é apenas uma pessoa a mais com opinião. Então esta é a minha opinião, tá bom? A sua opinião tem que ser respeitada, mas qual é a base? Né? Quais são os indicadores? Só que quando a gente fala de gestão de dados, nós temos em mente uma coisa assim muito sofisticada tecnologicamente.
Então estamos usando inteligência artificial, big data, grandes computadores. E não necessariamente é isso. Você pode fazer tranquilamente uma boa gestão de dados usando uma planilha eletrônica, usando um Excel, né? Basta que você anote, que você crie indicadores. Né? Então eu, como RH, eu quero ver qual é o potencial de liderança que a minha equipe mais júnior tem. Não, eu preciso fazer uma lista de quais são essas qualidades do líder, veja, do líder da minha empresa. Porque uma coisa é você falar sobre liderança no âmbito geral e outra coisa é falar sobre liderança daquela empresa, naquela situação, naquele momento. Porque às vezes a empresa está passando por um momento de dificuldade, é um tipo de liderança que é necessário. Quando está tudo bem, eu preciso mais de um gestor. Né? Então depende da circunstância. Né? O homem é o homem em sua circunstância, disse Ortega y Gasset. A empresa também é a empresa em sua circunstância. Então, sabe, o mundo do RH, ele tem esse lado humano. Hoje, muitos profissionais de recursos humanos são do curso de psicologia, né, ou de administração, que fizeram uma especialização nessa área, que puxa muito para o lado da psicologia, né, da sociopsicologia das organizações. O que a gente propõe é que isso ainda seja o motor, mas que a gente use, né, o combustível das informações bem tratadas. Perfeito. Né, que você possa justificar as suas escolhas, as suas decisões, as suas opções a partir de algum tipo de informação que recebeu um tratamento. E para isso existem, claro, sistemas, né, de computação, grandes empresas do mundo que desenvolveram programas para fazer isso, mas que nós podemos fazer numa planilha, podemos fazer até num caderno. A rigor, você não percebe isso, mas você já faz gestão de dados. Sim. Você sabe quem são as pessoas que são mais confiáveis, quais são as pessoas mais responsáveis, quais são as pessoas que têm mais comprometimento, quais são as pessoas que são mais dedicadas, que têm mais compromisso com a excelência, quais são as pessoas que estão precisando ainda serem desenvolvidas. Você sabe isso. É meio intuitivo, você reconhece as pessoas, não é? A proposta que se tem hoje em RH é que esta percepção seja transformada em informações catalogáveis, digamos assim, que possam embasar uma tomada de decisão. Aí sim, hein? Fala aí. Você que está do outro lado já ganhou aqui uma orientação simplesmente de uma das maiores autoridades, né, de gente em gestão do âmbito nacional aqui, nesse papo que a gente está tendo com o Dr. Eugênio. Dr. Eugênio, a gente está chegando na nossa reta final. São 13 livros publicados. E para o gestor que está lá do outro lado aqui nos ouvindo agora, se ele tivesse que escolher um primeiro livro para começar, para ele poder gerir melhor a equipe dele... Você diz entre os meus livros? Qual o senhor indica, qual o senhor recomenda para eles? Olha, então, vamos começar por um bem simples, que é facilmente encontrável, que é um livro chamado Com Gente é Diferente, da editora Integrare. Né? Esse livro é interessante porque o título joga com a ideia de que você não pode fazer gestão de pessoas como faz gestão de coisas. Né? Porque pessoas não são coisas, né? Pessoas pensam, têm sentimentos, têm sonhos, desejos, ambições, medos, angústias, né? Coisas não. Então uma coisa você tira daqui, põe ali e pronto, uma pessoa não. E o título desse livro, que é um livro, na verdade, com capítulos de aplicação muito prática para o dia a dia da gestão de pessoas, o título do livro tem a inspiração em uma música do Geraldo Vandré, Disparada, que no momento ele é a história de um peão boiadeiro. Sim. E ele diz assim: então não pude seguir, valente em lugar tenente e dono de gado e gente. Porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Muito bom, doutor Eugênio. E pra gente encerrar, o senhor vem da performance e hoje está no meio corporativo, vem dessa medicina desportiva. Se a gente puder trazer insights ou lições que a medicina do esporte traz e que seriam comportamentos necessários
para essa liderança, que impacta positivamente dentro dessa liderança? Se eu puder dar 3 conselhos de saúde para esse pessoal, que conselho eles devem priorizar para que eles melhorem a performance deles? Bom, em primeiro lugar, vamos deixar claro, não há performance sem saúde. Perfeito. Tá? Segundo, saúde não é só não estar doente. Terceiro, nós devemos cuidar da saúde das pessoas e também da saúde da organização. Uma empresa que não tem um bom clima organizacional, que não cuida da sua marca, né? Que não tem uma boa gestão dos salários e dos benefícios, né? Que não está inovando na sua gestão, é uma empresa que não tem saúde. Então, trazer o conceito da saúde para a gestão, hoje, ela tem esse mérito, colabora tremendamente com a performance das pessoas e da organização. Não há performance sem saúde e não há bem-estar sem saúde. Olha só o que ele trouxe, né? Para você cuidar da saúde da sua empresa, uma das coisas que você precisa cuidar, por exemplo, é da saúde também dos teus colaboradores, cuidando dos salários e benefícios. E uma das melhores formas de você fazer isso é tendo um parceiro como a SomaPay, para te ajudar, facilitando a tua vida, né? Desburocratizando esse processo de folha de pagamento e trazendo muitos benefícios através do app da SomaPay para dentro da tua empresa, para o teu time de colaboradores. Tá? Eu sei que você está encerrando, mas vou me permitir, já que você falou nisso, fazer um acréscimo. Eu participo do Fórum de Saúde Mental da BRH. Já há vários anos, há 4 anos nós fazemos este fórum, porque os problemas de saúde nas organizações hoje deixaram de ser questões de saúde física. Isso está muito bem resolvido. Sim. É a saúde mental que está pegando, né? E a saúde mental, os problemas, as chamadas doenças mentais modernas, que são mais emocionais hoje, elas têm vários motivos, várias causas. Hoje, a principal causa que está em xeque, que está sendo questionado, são os problemas financeiros. O endividamento por causa dos bets, né? Por causa dos consignados, por causa da facilidade de crédito, por causa do excesso de oferta, por causa da confusão que se faz entre consumo e felicidade. Existem vários motivos que estão levando as pessoas a se endividarem. Nós temos empresas que têm 70% dos seus funcionários endividados. E às vezes são dívidas impagáveis. Algumas empresas ajudam, especialmente as da área financeira, ajudam os seus colaboradores, não porque sejam beneméritas, mas porque sabem muito bem que uma pessoa endividada, né, que não tem no final do mês, as contas não fecham, é muito provável que ela tenha distúrbios na área da sua saúde mental. Perfeito. Doutor Eugênio, o pessoal que nos acompanhou aqui nesses 20 minutos tão ricos, como é que o pessoal faz para acompanhar o senhor nas redes sociais? O meu nome é raro, né? Eugênio Mussac, não tem outro. Procura. Aliás, tem o Eugênio Mussac, que mora na Áustria, que é um primo meu. Mas Eugênio só o mas senhor. Eugênio Mussac só tem, aliás, Mussac, se você colocar, só vai aparecer praticamente eu. É muito Fácil. bom. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem final para todos os nossos gestores de RH que estão aqui no Ceará RH, que mensagem o senhor gostaria de deixar? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, o RH, você é muito mais importante do que você acha que você é dentro das organizações. E nas grandes empresas, eu percebo que às vezes o presidente da empresa, ele tem uma expectativa maior do RH do que o RH tem de si mesmo. Sabe? Hoje o RH tem que sentar na mesa das decisões, tem que se colocar como um protagonista importante do futuro das organizações e não pare de se aprimorar, né? Não pare de fazer cursos, não pare de ler livros, não pare de participar de congressos como esse aqui ou assistir podcasts como esse. Joia, muito obrigado. Gente, esse foi o doutor Eugênio Mussac com a gente, que está marcando presença aqui no Ceará RH. Já tem a palestra dele aqui para todos os congressistas. E dizer para você que fica com a gente, que tem muito mais conteúdo por aqui no canal, tá joia? É o Aí Sim Podcast em parceria com a SomaPay no Ceará RH 2025. Então,
Confere os próximos vídeos que estão aí disponíveis, fica com a gente, vamos para cima. Aí sim, podcast.